Olha, a gente começa falando sobre a prisão cautelar do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco ontem, a pedido do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio. Vamos conversar por Skype com um advogado e professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo no Bom para Todos. Boa tarde, um prazer imenso para mim. Pedro, você disse que a prisão cautelar nesses casos de Michel Temer e Moreira Franco é inconstitucional. Por quê? Veja, as prisões cautelares, a temporária e a preventiva, elas devem ser utilizadas em última ratio, como última razão, né? Porque são uma atitude muito drástica do Estado. Significa você aprisionar uma pessoa antes que ela se defenda. Então isso só se justifica como uma forma de defesa do próprio processo em situações muito extremas. Às vezes como forma também de evitar da eficácia à decisão final, evitar que o réu se evada, fuja. Existe um dispositivo na lei brasileira que fala de ordem pública, que é algo extremamente, a meu ver, inconstitucional, porque trata de autorizar o aprisionamento de pessoas por um conceito muito vago, muito indeterminado. Isso para mim não é possível num regime constitucional democrático de direito, né? Portanto, eu creio que nós temos aí certamente a prisão indevida, inconstitucional dessas duas pessoas, né? Do ex-presidente e do Moreira Franco, né? Agora, o pior problema do país é que nós temos uma banalização da prisão preventiva e cautelar aqui, né? Nós temos uma banalização, para você ter uma ideia, cerca de 40% dos nossos presos, e nós temos a terceira maior população aprisionada do mundo, né? 40% dos nossos presos estão presos por prisão cautelar, sem ainda ter tido oportunidade de defesa, sem decisão de primeiro grau, né? Sem qualquer tipo de decisão judicial. Sob o ponto de vista dos direitos e do que se considera uma vida civilizada, isso é pura barbárie, né? Agora, a gente vai se habituando com a barbárie, né? Com as violências, com a selvageria, né? O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. Então, muita gente festeja, acha bonito o outro ser preso até o dia que ele vai também, né? O sofrimento é intenso no aprisionamento. Eu não estou negando, não estou dizendo que se merece ou não prisão, se cometeram ou não crime. Mas isso só pode ser avaliado depois do direito de defesa dessas pessoas. Elas têm o direito de se defender, né? Por pior que sejam as provas que tenham contra elas têm o direito de se defender. Isso é uma forma, vamos dizer, prudente, por isso que se chama jurisprudência, né? É uma forma prudente do Estado agir no uso da violência contra as pessoas, né? A gente viu... Pedro, posso fazer uma pergunta? Claro. Pedro, é o seguinte, seguindo a lei, o que determina a lei, o STJ teria que então soltar os dois, tanto o Temer quanto o Moreira Franco. Agora, a população vê isso de uma outra maneira. Fala, não, eles cometeram erros, não sei o que lá, falcatruas, o que quer que seja, então eles têm que estar presos. De certa maneira, não joga toda a população contra o STF? Olha, deixa eu lhe dizer com franqueza, e talvez de uma forma um pouco estendida, mas é que tem um papel pedagógico nessas aparições em TV, senão perde o sentido da gente sair da academia para vir para cá. Até a Segunda Guerra Mundial, a maior parte vamos dizer, da ocidentalidade acreditava numa noção de democracia meramente formal, porque estava se iniciando a democracia universal, né? A democracia universal começa no fim do século XIX e vai se estendendo. Primeiro os trabalhadores votam, depois as mulheres conquistam o direito ao voto. E a gente sai daquele primeiro momento da democracia que era censitário, só ricos e burgueses votavam, e passa para uma democracia universal. E naquele momento se acreditava que qualquer decisão política advinda dessa democracia universal seria necessariamente boa para a convivência social. Só que esse modelo, o nazismo e o fascismo, se utilizando dele, eles são eleitos, se utilizam das instituições democráticas, aprovam leis no Congresso, aprovadas pelo Judiciário, que estabelecem ditaduras terríveis, que nós sabemos o resultado. Portanto, o direito do pós-guerra sofreu uma grande transformação. Surgem as chamadas constituições do pós-guerra, que são constituições que estabelecem
conteúdos morais, políticos, ideológicos, que a decisão política e as decisões judiciais não podem abrir mão, que não podem tratar a respeito. A decisão política, a decisão judicial deixa de ser livre. A soberania também deixa de ser plena por conta de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Ou seja, a gente passa a se criar essas condições, como diz um jurista chamado Ferrajoli, como uma semente antifascista. Né? E a lógica desses valores é se sobrepor exatamente às maiorias ocasionais. O que a gente descobriu, gente, com o nazismo e com o fascismo, é que maioria, às vezes, gera profunda perversão, que há uma profunda diferença entre democracia e ditadura da maioria. A ditadura da maioria gera descalabros, né? Às vezes. Né? Quer dizer, então, é importante que a democracia exista, a soberania popular ocorra, mas que ela seja ponderada com direitos que salvaguardam as minorias e os indivíduos, que é a maior minoria de todos. Né? Portanto, o que nós estamos falando aqui não se trata de discutir vida democrática ou maioria, se trata de discutir vida civilizada. Os direitos humanos, os direitos fundamentais, que tanto se discute, tanta bobagem se fala, nada mais são do que você traduzir em norma jurídica quais são os valores da vida civilizada. Então é isso que nós estamos tratando. A maioria não pode decidir agir com relação às pessoas e às minorias de forma incivilizada. Senão o que nós vamos ter é barbárie, não é uma sociedade civilizada e organizada. Portanto, é absolutamente fundamental esse tipo de debate. E o fato de eu também ter profunda antipatia pelo Temer, que foi meu professor, que eu admirava no passado, e acho que traiu o seu papel político e acadêmico de constitucionalista, uma traição que para mim é inesquecível, mas nessa hora não tenho a menor dúvida, eu não estou defendendo o Temer, eu estou defendendo a civilização, eu estou defendendo um agir estatal contra a barbárie. Eu acho que é isso que a população tem que se atentar a isso, e é papel sim do STF, ele só tem um papel na estrutura do Estado: tomar decisões contramajoritárias, lembrar as pessoas que aquele instinto de punição que todos nós temos tem que ser controlado como qualquer instinto selvagem que a gente tenha. Perfeito. Perfeito. É isso. Pedro, muito obrigada pela participação, Obrigada, pela contribuição aqui no Bom para Todos. Um abraço, até mais. Muito obrigado, até logo. Obrigada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.